Bem-vindos a mais uma rúbrica do Informador Explica. Este mês de junho, o Informador Fiscal, em parceria com a Agência de Advogados, realiza um mês temático, que é dedicado ao direito do trabalho. Têm sido disponibilizados artigos de opinião, casos práticos, gratuitamente, e estão todos no nosso site em www.informador.pt. Poderão passar por lá e consultar gratuitamente esta informação. A par disto, temos também a nossa rúbrica O Informador Explica, em que trazemos convidados para explicar, no fundo, sobre um determinado tema. O tema de hoje é sobre procedimento disciplinar, um procedimento que se quer normalizar. Hoje com os nossos convidados, o Dr. Diogo Rodrigues da Silva e o Dr. Pedro Ferreira de Sousa, que estão aqui presentes e que eu agradeço desde já a disponibilidade e a colaboração, e que vão então explicar um bocadinho sobre este tema. Portanto, o tema de hoje é o procedimento disciplinar, como eu estava a dizer há bocadinho, um procedimento que se quer normalizar, e eu começo por perguntar se este procedimento não está já normalizado. Bem, eu nem me atrevo a começar. Pedro, por favor. Muito bem. Boa tarde a ambos, Mariana e Diogo. Muito obrigado pelo convite. É um gosto grande estar aqui convosco hoje para falar de um tema que me é relativamente caro, o procedimento disciplinar. A ideia que eu tenho, para começar, em relação à normalização do procedimento disciplinar, é que continua a haver uma grande diferença, ou uma diferença substancial, entre aquilo que são as práticas das grandes empresas e aquilo que são as práticas das pequenas e médias empresas. As empresas grandes estão organizadas, sobretudo por departamentos, com departamentos de recursos humanos fortes, robustos, constituídos até por juristas laborais no seio da empresa, e, portanto, a prática do procedimento disciplinar está normalizada, cristalizada, já bastante definida, sobretudo com a ideia de canais de reporte que facilita a instauração dos procedimentos. O que é que eu quero dizer com canais de reporte? Ser relativamente claro para todos qual é a cadeia que há a seguir se qualquer responsável identificar um comportamento suscetível de configurar uma infração disciplinar, como é que reporta, a quem reporta, o que é que deve fazer, quais são os prazos, e, portanto, isso já está relativamente consolidado nas grandes empresas. Nas pequenas e médias empresas, eu diria que há uma tendência ainda que se verifica, que é algum desconhecimento, por um lado. Por outro lado, falta de procedimentos internos muito consolidados sobre este tema. E, portanto, as coisas, quando vão acontecendo, as pessoas vão lidando com os problemas à medida que eles surgem, e não propriamente ter uma política muito preventiva em relação a este tema. E, portanto, eu diria isto. Temos estes dois grandes blocos de situações. Não quer dizer que não haja pequenas e médias empresas já com mais robustecidas em relação a este tema, mas de facto a tendência que se verifica ainda é esta. Antes de passar a palavra ao Diogo, só mais duas notas em relação a este tema, ou a este primeiro ponto. Qual é o problema de não termos internalizado um procedimento já consolidado em relação à prática disciplinar e mecanismos de reação a eventuais infrações disciplinares? Primeiro, perde-se tempo, isto é, quando chega uma potencial infração disciplinar, a reação normalmente é demorada, porque não se sabe muito bem o que fazer, com quem falar, se fala com o advogado, se não fala, e, portanto, não há esse mecanismo já mais consolidado. E depois há um risco grande de nada se fazer. O que é que eu quero dizer com isto? Por vezes, há comportamentos que vão sendo tolerados, digamos assim, em termos disciplinares, não desencadeiam procedimentos disciplinares, e mais tarde as empresas são confrontadas com um comportamento aí sim sério e grave e suscetível até de configurar justa causa de despedimento, só que não há um efetivo passado, um histórico disciplinar em relação a um concreto trabalhador. E, portanto, são confrontados com uma situação limite, porque a justa causa de despedimento é sempre muito fluida, são áreas sempre muito cinzentas, dependem sempre de uma validação do tribunal. E às vezes é muito ingrato para os advogados, permitam-me este queixume, é muito ingrato. Doutor, é justa causa de despedimento? Eu não sei, vamos ver, temos que perceber o que é que se passou ao certo. E, portanto, é sempre muito difícil, ou é uma coisa evidentíssima que salta à vista de todos, ou então, eu diria que 80% das situações são sempre naquela área cinzenta.
E a verdade é que nessa área cinzenta ajudaria a ver um histórico disciplinar para se perceber o trabalhador em concreto tem antecedentes disciplinares e, portanto, facilitaria a fundamentação da justa causa ter tido esse histórico disciplinar, mesmo que não tivesse sido, mesmo que fosse uma sanção leve ou ligeira, mas como nada se fez atrás, depois ficamos na dúvida se podemos ou não, com legitimidade, se a empresa pode ou não, promover o despedimento com justa causa. Uma última nota para passar ao Diogo, agora sim, que tem que ver com o seguinte. Porquê é que as pequenas e médias empresas têm esta dificuldade de consolidar estes procedimentos? Primeiro, tempo, custo e, sobretudo, a ideia da política de recursos humanos. É óbvio que desencadear um procedimento disciplinar, para além de moroso, custoso, de necessitar de recursos alocados a toda a respectiva tramitação, implica necessariamente tomadas de posição e mexer um bocadinho, bolir um bocadinho com aquilo que é o espírito da empresa, porque se avança com um processo disciplinar, o trabalhador tem que responder, as coisas podem, digamos assim, ficar um bocadinho fragilizadas a relação entre ambos, no seio da empresa saber se as coisas ficarem a haver algum constrangimento, isso abala um bocadinho, digamos assim, a coesão e o espírito, se quiser, mais salutar de uma empresa, uma pequena, média empresa. Isso é verdade. Mas, por outro lado, temos que perceber o seguinte. De facto, o procedimento disciplinar, ou o poder disciplinar, se quiser, o exercício do poder disciplinar, tem que ser entendido como uma ferramenta de gestão de recursos humanos, como várias outras. A política remuneratória, a política de progressão de carreiras, a política de retenção, o recrutamento e o poder disciplinar. É uma outra ferramenta que permite gerir os recursos humanos, isto é, punir, sancionar, chamar a atenção, registar as decisões que são tomadas. Para quê? Em primeiro lugar, para punir um infrator, quem comete a infração disciplinar. Em segundo lugar, passar uma mensagem para a comunidade laboral que determinada prática, que determinada infração não é tolerada na empresa. Porque eu sou confrontado muitas vezes com esta situação que é tolera-se uma, tolera-se duas, tolera-se três, já toda a gente incumpre aquele procedimento e vamos sancionar aquela pessoa porque se estamos há 1 ano, ou 2 ou 3 a tolerar a violação constante daquele procedimento. Geram-se situações de injustiça, aqui sim geram-se situações conflituosas, porque porque não o meu colega que fez exatamente a mesma coisa há 2 anos, ou há 6 meses, ou há 3 meses. E, portanto, de facto, quer para sancionar o trabalhador, quer para passar uma mensagem para a comunidade laboral que há determinadas regras que são importantes e que devem ser cumpridas, o poder disciplinar é a ferramenta ideal. E não queria roubar mais tempo, porque o Diogo seguramente estará muito ansioso para também participar na nossa conversa. Sim, olha, eu desde já quero agradecer também o introito que a Mariana fez, é um gosto para a ADC Advogados e para mim pessoalmente, em representação, estar aqui hoje, e por isso muito obrigado por esta parceria que é sempre muito, muito agradável, muito salutar e que tem dado muitos frutos. Muito obrigado pelo convite e também cumprimentar desde já o meu colega Pedro, por quem tenho a maior estima, quem sigo neste âmbito dos procedimentos disciplinares, para mim uma referência neste tema e em outros temas também, e sobretudo pela sua pessoa, por quem tem a maior estima e por quem tem como um ilustre colega, e por isso desde já uma boa tarde a todos. Relativamente àquilo que o Pedro disse muito bem, de facto, pronto, no fundo o Pedro fez aqui uma resenha muito abrangente e muito interessante de tudo aquilo que é a realidade e do porquê de os procedimentos disciplinares não estarem ainda aqui muito bem consolidados. Mas de facto existem estas duas realidades. Estamos por um lado as grandes empresas, por outro lado as médias, pequenas e microempresas. E precisamente esta dicotomia cria aqui de facto as desigualdades e uma maior ou menor capacidade de facto o poder disciplinar poder funcionar com toda a sua amplitude. E eu desde logo diria que há aqui duas coisas que atualmente são muitíssimo relevantes
e que não só o procedimento disciplinar deveria ser normalizado, e de facto deve haver aqui um esforço em normalizar, obviamente com as dificuldades inerentes que o PET também foi avançando, os custos, a necessidade de recursos humanos, enfim, mas também o poder regulamentar, que anda aqui de mão dada com o poder disciplinar, e que cada vez mais, e nós vamos vendo a Organização Internacional do Trabalho, vamos vendo os tribunais, mesmo os tribunais nacionais também, a puxar aqui um bocadinho, a dar a mão aqui o poder regulamentar ao poder disciplinar. Porquê? Porque o poder regulamentar pode muito bem servir de fundamento ou servir de reforço para aquilo que depois é, no fundo, o exercício do poder disciplinar. E com poder regulamentar falo dos regulamentos internos, das disposições que, no fundo, são aqui impostas pela própria empresa, que no fundo é um poder que tem a empresa, o empregador em si, porque não quero falar só de empresas, há vários tipos de empregador, que o empregador tem ao seu dispor e, portanto, pode primeiro regulamentar para depois poder, com outra facilidade, utilizar também o poder disciplinar. Muitas vezes nota-se que existe esta dificuldade. Porquê? Porque às vezes há questões muito pequenas que por não estarem devidamente regulamentadas através de um regulamento interno, aquilo que normalmente até se costuma chamar de código de conduta, mas que erradamente, porque na verdade a legislação laboral fala de um regulamento interno, é uma coisa um bocadinho diferente. Muitas vezes o facto de não existir aqui uma regulamentação interna da empresa dificulta muito depois a atuação do disciplinar. E não é só o dificultar, é que o regulamento interno tem aqui um efeito também algo preventivo. Ou seja, no fundo previne ou tem a capacidade de prevenir algum tipo de atuação que depois leva a infrações disciplinares. E além disso, se estiver regulamentado, o poder disciplinar poderá utilizar isto para depois fundamentar uma nota de culpa no âmbito de um procedimento disciplinar. E muitas vezes, já utilizei muitas vezes os regulamentos internos para fundar aqui alguns despedimentos que são feitos. E depois, já que estamos a falar de sanções, também acho que outra dificuldade de normalizar aqui o procedimento disciplinar é também, muitas vezes, e do meu ponto de vista, ou Pedro se calhar tem outra opinião, mas do meu ponto de vista, uma insuficiência da lista de sanções que podem ser aplicadas no âmbito disciplinar. Parece-me que é insuficiente e parece-me que algumas das sanções que existem também não são suficientemente gravosas, ou pelo menos não têm aqui uma intensidade suficiente para fazer face àquilo que no fundo se pretende corrigir e aquilo que se pretende sancionar. Eu falo, por exemplo, do caso das férias. Acho que o caso das férias eu percebo o princípio que está por trás, mas dizer a um cliente, nós podemos aplicar aqui a sanção de redução do período de férias, mas só podemos tirar 2 dias úteis, é a mesma coisa que lhe dizer não estamos a aplicar sanção nenhuma, porque o trabalhador, no fundo, vai continuar a gozar férias e cometeu na mesma uma infração, mais ou menos gravosa, cometeu sempre uma infração. Portanto, eu diria que nós acabamos aqui com uma listagem de sanções em que só vamos aplicar, no fundo, a cabeça e os pés dessa lista. Ou seja, vamos para uma repreensão ou uma repreensão registada, ou então vamos para o despedimento, porque ou quase todas as sanções que estão ali no meio, perda de direito a férias, a suspensão do trabalhador com perda de retribuição, agora não me lembro de mais nenhuma, mas pronto, mas foi um lapso de memória. Mas não interessa, mas todas estas que são intermédias são sanções que muito dificilmente vão ser aplicadas. Portanto, nós podíamos resumir muito bem a lista de sanções, a repreensão e a despedimento. E, portanto, temos um procedimento disciplinar que começa logo mal, a partir do momento em que passa uma mensagem de que, no fundo, as sanções que vão ser aplicadas, o resultado final vai ser absolutamente insuficiente e não vai ser idóneo a sanar a infração, no fundo, que foi cometida. E depois, de facto, isto cria aqui alguma inércia disciplinar. Porquê? Porque, no fundo, o empregador olha para isto e diz assim, bem, eu vou ter que pagar a um advogado. Não é? E os advogados têm uma belíssima fama de cobrarem caro, o que é mentira. Eu nisto insisto, é mentira. Fica muito mais caro ter o problema a correr em tribunal, com a incerteza que o Pedro também falou, de que vamos ter sucesso ou não vamos ter sucesso.
não é? E aí um bocadinho entrando naquilo que vamos falar também a seguir, com toda a certeza, do princípio da coerência disciplinar, não é? Porque depois as empresas têm que ser coerentes nas tomadas de decisões e, portanto, nós temos que ter muita atenção, no fundo, aqui a todo o comportamento da empresa ao longo da sua vida, não é? Entre aspas. Portanto, esta dificuldade gera-se porque, de facto, gera custos o procedimento disciplinar. De facto, é preciso ter recursos humanos. De facto, é preciso gastar tempo a instruir o procedimento disciplinar. E então, o que é que acontece? Acaba por se ir tolerando, vai-se tolerando situações, mas a verdade é que o procedimento disciplinar é precisamente o meio para nós chegarmos ao fim, que é, no fundo, o despedimento daquele trabalhador, que nos vem causando problemas. E muitas vezes chegamos, e com certeza o Pedro já teve esta experiência, chegamos a tribunal, estamos a defender um cliente, sabemos que temos razão, e o que a juiz nos pergunta é: e porquê é que vocês não instruíram um procedimento disciplinar com base nas infrações que estão aqui a relatar? Se esta pessoa era tão infratora, se esta pessoa de facto tinha comportamentos tão irregulares, com tanta frequência, porquê é que não deram entrada aqui de um procedimento disciplinar ou de vários procedimentos disciplinares prévios que de facto agora me consolidassem a minha opinião? Isto é o que nós ouvimos em tribunal. E isto é que dificulta muito depois as decisões, porque às vezes nós sabemos que aquilo aconteceu, que aconteceu reiteradamente, mas isto é um bocadinho como tinha um professor de História no secundário que dizia muito isto. Eu sei a história toda, mas quando vocês estão a fazer os vossos exames, vocês têm que me contar a história a mim para eu aprender. E aqui é um bocado assim, nos tribunais é igual. Nós vamos ao tribunal, temos que lhes contar a história toda e temos que lhes provar que aquilo de facto é verdade, para eles ficarem a saber aquilo que se passa. E se nós não conseguimos fazer isto, o poder disciplinar de facto fica aqui bastante mitigado. E portanto, nós não conseguimos criar aqui no cliente uma convicção de que o procedimento disciplinar é de facto efetivo. Mas ele é, e tem tudo para ser. E é um instrumento que, com as suas deficiências, como tantos outros, apesar de tudo, é um instrumento, e também um bocadinho, se calhar um bocadinho lento para aquilo que são as necessidades, contudo um procedimento de facto eficaz, e é um procedimento que, se bem utilizado, de facto leva ao resultado final pretendido. E, portanto, no fundo, quer-se normalizar isto, mas existem aqui dificuldades inerentes, lá está, relacionadas com a estrutura. Se forem estruturas pequenas ou médias, temos muito mais dificuldade. Muitas vezes quem vai instruir o procedimento disciplinar é o próprio gerente ou administrador da empresa. E, portanto, é a mesma pessoa. Nem sequer há aqui a capacidade ou a possibilidade desta pessoa fazer um recurso hierárquico deste procedimento disciplinar, que é uma das possibilidades que existe. Nem sequer existe. Só existe procedimento disciplinar e depois a incerteza em tribunal de uma impugnação do ilícito do despedimento. Portanto, há aqui muitas questões que se levantam e que tornam este procedimento disciplinar muito frágil e de facto, ele é uma ferramenta muitíssimo importante de gestão dos recursos humanos, mas tem aqui muitas particularidades que o tornam, se calhar, um instrumento de utilização só para casos últimos, só para casos muito complicados. E não deveria ser assim. Avançamos agora, se calhar, então, para o próximo ponto, não é? Uhum. Que seria a importância da nota de culpa. Pedro, queres avançar? Sim. Antes disso, agradecer as palavras do Diogo. A empatia e a admiração é mútua, tudo mais é exagero decorrente da bondade intrínseca do Diogo. Portanto, levem nessa devida medida. Importância da nota de culpa. Ora bem, a nota de culpa, em termos simples, é, no fundo, a peça escrita que contém a acusação disciplinar. O trabalhador comete uma infração e a empresa ou a entidade empregadora vai acusar disciplinarmente e imputar um conjunto de factos ao trabalhador. O senhor fez isto, aquilo e aquilo outro, nesta data, neste sítio, e entendemos que estes factos constituem infração disciplinar porque violam deveres laborais. Para quê? Para permitir a resposta ao contraditório do trabalhador, também por escrito, por regra. Qual é a importância, então, desta nota de culpa, deste documento escrito da empresa? Eu separaria aqui, para tentar ser breve, em duas dimensões. A primeira das dimensões é a seguinte: a nota de culpa vai delimitar subjetivamente, isto é, vai delimitar qual é o conjunto de factos pelo qual o trabalhador pode ser punido disciplinarmente. A nota de culpa segue-se a resposta à nota de culpa e segue-se
eventualmente uma fase instrutória e depois a decisão disciplinar. Vamos considerar aqui, tomar por referência a justa causa, despedimento. Na decisão de despedimento só podem constar factos que estão descritos na nota de culpa. Ou seja, eu na decisão não posso considerar outros factos, a não ser atenuantes da culpabilidade do trabalhador, mas eu não posso dizer o senhor praticou A e depois na decisão punir o trabalhador por A e B, só por A. De seguida, se o trabalhador é despedido com justa causa e impugnar judicialmente esse despedimento, nessa ação de impugnação do despedimento, a entidade empregadora também só pode invocar os factos que estão na decisão disciplinar, que por sua vez são aqueles que estão na nota de culpa. E portanto já estamos aqui a perceber a primeira das dimensões e a importância que ela tem. A nota de culpa, no fundo, a impugnação judicial, a empresa vai ao tribunal motivar o despedimento com os factos que estão na nota de culpa e não noutros que entretanto possa ter apurado ou noutros que entretanto se tenha lembrado. E portanto isto é... Depois há aqui tecnicidade subjacente, há tribunais que admitem esclarecimentos ou complementos de factos, não é assim tão preto e branco. Há aqui alguma margem para a empresa, ou para a entidade empregadora, melhor, em sede judicial, poder clarificar alguns factos, mas o núcleo dos factos essenciais tem que ser aquele. Portanto, esta é a primeira dimensão. A importância da nota de culpa é, desde logo, delimita o conjunto de factos pelos quais o trabalhador pode ser sancionado, neste caso despedido. Segunda dimensão, a dimensão do conteúdo da nota de culpa. Vamos ver se lá chegarmos, porque a nossa conversa está boa e pode demorar mais um bocadinho, não sei se vamos conseguir chegar lá, mas se lá chegarmos, íamos ver que uma das causas de ilicitude do despedimento é a falta de uma nota de culpa circunstanciada. O que é que isto significa? A nota de culpa tem que ser circunstanciada em termos de modo local, desculpem, circunstanciado em termos de tempo, modo e local. Assim é que é. O que é que isto significa? Significa que a nota de culpa tem que conter uma descrição factual, concreta, concretizada. A nota de culpa deve dizer o que aconteceu, quando aconteceu e onde aconteceu. E evitar ao máximo alegações genéricas ou conclusivas ou vagas. O que é que isto significa? Um exemplo muito prático. Um colaborador envolve-se em violências físicas com outro trabalhador. A nota de culpa, se for conclusiva, vai dizer o trabalhador A agrediu o trabalhador B. Isto é uma conclusão. Em tribunal, muito provavelmente, esta nota de culpa ia ser considerada nula e o despedimento ilícito por via dessa nulidade. Como é que eu consigo circunstanciar esta alegação? O trabalhador A, no dia X, às tantas horas, na sede da empresa cita em X, envolveu-se numa discussão com o colega Y e desferiu-lhe um soco na face esquerda, com a mão direita, não sei o quê, provocando-lhe graves lesões, designadamente do nariz partido, tal. Portanto, assim como nas injúrias, é a mesmíssima coisa. É um caso também muito típico. O A injuriou o B. Não é assim. Isso não permite uma expressão, não cola em tribunal. O A proferiu as seguintes afirmações em tom injurioso dirigidas ao colega X. Transcreve-se, ipsis verbis, aquilo que o trabalhador disse. Portanto, esta é a segunda dimensão da importância da nota de culpa. Se a nota de culpa não for bem feita, bem elaborada, com uma descrição circunstanciada dos factos que estamos a imputar ao trabalhador, é muito provável que essa nota de culpa venha a ser considerada nula e o despedimento ou a sanção disciplinar, para o caso é igual, a sanção disciplinar que venha a ser aplicada seja também ela declarada ilícita. E, portanto, estas são as duas dimensões que para mim são mais relevantes na nota de culpa. Bom, isso realmente é verdade, e eu se calhar vou aproveitar aqui esta questão de já levantamos aqui algumas causas de invalidade e até de ilicitude, e se calhar vamos engolir um dos pontos que temos através destes pontos pelo caminho, até para reduzir aqui um bocadinho, porque temos tempo limitado também para o debate, e faz todo sentido, até pela forma sucinta como tem que ser esta exposição. Mas
Uma das questões que muito bem o Pedro falou é a questão daquilo que nós chamamos o princípio da vinculação temática. No fundo, a nota de culpa e a decisão final têm que assentar nos mesmos factos e a nota de culpa é que estabelece esses factos. Portanto, uma nota de culpa tem necessariamente de ser bem instruída. Se não for bem instruída, o procedimento disciplinar está à cabeça, no fundo, ali já a pedir uma declaração de ilicitude. Está, de facto, ali perigado, no fundo, a procedência desse procedimento disciplinar. Podemos ter toda a razão do mundo, vamos a tribunal e percebemos que o despedimento vai ser declarado ilícito. Depois, temos aqui outras questões que, de facto, a nota de culpa tem também que incluir e que levam, nomeadamente, àquilo que é a ilicitude do despedimento. E uma dessas questões é precisamente a necessidade de, na nota de culpa, nós indicarmos, por exemplo, no caso do despedimento, pretendermos o despedimento, que temos a intenção de despedir. E, portanto, nós na nota de culpa temos imediatamente que comunicar que existe aqui a intenção de aplicar determinada sanção, ok? Aquilo que a legislação, no fundo, transmite é que só quando há aqui o despedimento é que nós temos que fazer esta comunicação da intenção. E eu interpreto que, de facto, qualquer sanção que se pretenda aplicar tem que se comunicar a intenção de que queremos aplicar aquela sanção. Portanto, com a nota de culpa tem que seguir esta comunicação de intenção. No caso da comunicação de intenção de despedimento, se ela faltar, ao abrigo do artigo 382, uma causa de ilicitude de despedimento. Portanto, se não existir esta menção de que pretendemos aplicar determinada sanção, é uma causa de ilicitude de despedimento. E é importante dizer outra coisa. A legislação também fala aqui de uma comunicação que parece que é um documento à parte. Parece que o legislador quis que com a nota de culpa se enviasse também um documento em que se indicava a comunicação de intenção de despedir, mas tem sido entendido e a jurisprudência é perfeitamente clara a esta altura relativamente a isso, embora deva sempre, a partir do momento em que a legislação não é clara, deve sempre entender-se que um dia qualquer chegamos a um tribunal e vamos ter uma decisão contrária, mas é perfeitamente claro atualmente, ou pelo menos é transversal atualmente, que essa comunicação pode ser feita com a própria nota de culpa, não tem que existir um documento complementar. Depois, outra questão também, que para ser o mais breve possível relativamente a este ponto. Outra questão é que depois desta nota de culpa chegar aqui ao trabalhador, portanto ao trabalhador arguído no âmbito do procedimento disciplinar, tem que existir aqui o direito de consultar o processo. E também na nota de culpa tem que se comunicar ao trabalhador que existem 10 dias úteis, que é o prazo que está definido legalmente, 10 dias úteis para aquele trabalhador poder responder à nota de culpa. E depois aqui, claro, colocam-se muitas questões, depois se o prazo começa a contar a partir do momento em que o trabalhador recebeu a comunicação ou não, que também parece que é já claro que esta declaração da nota de culpa é uma declaração receitícia, portanto, no fundo, só quando chega ao conhecimento do trabalhador é que começa a contar esse prazo. Mas é preciso ter muita atenção a esta questão de respeitar o direito de responder à nota de culpa e também de disponibilizar o procedimento disciplinar para consulta, no caso do trabalhador querer consulta, porque isto também é uma causa de ilicitude de despedimento. E, portanto, a nota de culpa, no fundo, vamos chamar, é aqui a plataforma central do procedimento disciplinar. É a plataforma que, no fundo, vai fazer ou inicia o procedimento disciplinar. Pode não ser o primeiro ato, até porque pode existir um inquérito prévio antes da nota de culpa, mas é, no fundo, o momento em que se leva ao conhecimento do trabalhador que ele no fundo, está a ser acusado de determinados factos e que ele tem o direito de se defender e que a sanção que lhe querem aplicar é aquela e, portanto, ele assim defende-se com conhecimento, com transparência, com a devida propriedade, bem sabendo que, eventualmente, depois poderá vir a impugnar também a decisão que daí sair. Mas, portanto, é aqui, no fundo, a plataforma central. Isto é que é importante ficar aqui bem assente, porque a nota de culpa é, talvez, o documento mais importante de todo o procedimento disciplinar. Passando para o próximo ponto. Denúncia de assédio. um ponto crítico e que está relacionado com o tema do debate anterior do whistleblowing também. Queres pegar, Diogo? Pega, Pedro, força. Estás a começar assim e estás a começar bem, está fantástico. O que é que há a dizer aqui?
há relativamente pouco tempo, com a reforma uma das reformas do Código de Trabalho, uma das alterações do Código de Trabalho, a propósito do tema do assédio, surgiu uma obrigação para a entidade empregadora de promover uma reação disciplinar. Já vamos ver aqui porque é que eu escolhi a palavra ou o termo reação disciplinar, a uma queixa ou um conhecimento de uma situação de assédio na empresa. Taxativamente ou literalmente diz assim a linha L do número 1 do artigo 127 do Código de Trabalho. Obrigação do empregador: instaurar procedimento disciplinar sempre que tiver conhecimento de alegadas situações de assédio no trabalho. A violação desta obrigação constitui, diz o número 7 do mesmo artigo, constitui contornação grave. E, portanto, surgiu esta nova obrigação para a empresa ou para a entidade empregadora, que é, a partir do momento em que tem conhecimento de uma situação de assédio, deve reagir disciplinarmente. Quando surgiu esta obrigação, colocava-se a questão de saber, e ainda se coloca, do meu ponto de vista, que ainda não foi totalmente consolidada nenhum entendimento, pelo menos que eu tenha conhecimento, nos tribunais, coloca-se a questão de saber se, perante uma situação, uma queixa de assédio no trabalho, a entidade empregadora deve instaurar um procedimento disciplinar, logo, direto, ou se a instauração de um procedimento prévio de inquérito se basta para cumprir a obrigação que está prevista no Código de Trabalho. Parece que sim, tem vindo a ser entendido, acho eu, regra geral, até porque o procedimento prévio de inquérito é uma ferramenta que permite apurar factos. A empresa ou a entidade empregadora tem conhecimento de uma potencial infração disciplinar, não tem conhecimento da totalidade dos factos que integram essa mesma infração e, em momento anterior à tal nota de culpa, instaura um processo prévio de inquérito para fazer a tal averiguação, perceber o que é que se passou, houve testemunhas, ver documentos, para estar munida de todos os factos que depois vão constar da nota de culpa. E, portanto, tem sido o entendimento, parece-me relativamente pacífico, embora eu não tenha visto isto ainda testado muito em tribunal, mas parece-me que a prática tem sido considerar que o processo prévio de inquérito é uma reação suficiente para dar cumprimento a esta obrigação que surgiu recentemente com as alterações promovidas no âmbito das denúncias por assédio e no contexto do tema do assédio laboral. E, portanto, esta, digamos assim, é uma das notas. É claro que depois há algumas notas também interessantes que têm a ver com a proteção das testemunhas. Houve a introdução de uma nova norma que prevê a proteção das testemunhas, ou melhor, em primeiro lugar, do trabalhador denunciante e depois das testemunhas que venham a prestar declarações, quer em sede disciplinar, quer em sede judicial. Portanto, essa proteção, penso que estamos com o tempo limitado, portanto, acho que não vale a pena entrar muito em muito detalhe neste ponto, mas a este respeito eu gostaria só de deixar registadas estas notas e passava a bola ao Diogo. Pedro, não sei se concordas comigo, mas eu acho que precisamente essa dúvida que se cria, no fundo, se o inquérito prévio é suficiente ou não, pode criar aqui um problema grave de que é, no fundo, de inutilizar quase esta questão das denúncias e da importância que tem a denúncia de assédio, não é? Porque se é bastante fazer aqui um inquérito prévio, também o empregador pode fazer tábua rasa depois dos factos que apurar, não é? E pode achar pura e simplesmente que não são relevantes para o caso, não é? Eu digo isto porque eu também, a verdade é que eu não tenho visto muitas decisões em torno desta questão, mas penso assim, quer dizer, em abstrato, parece-me que isso pode criar aqui um problema. Mas há outro problema, e também muito rapidamente, que se coloca precisamente com a legislação agora mais recente relativa ao whistleblowing, que é no fundo, é aqui um paralelismo a esta questão que já acontecia, que é de saber quando é que o empregador tem que reagir disciplinarmente. Porquê? Porque agora, por exemplo, e estamos a falar aqui para empresas com mais de 50 trabalhadores, que são obrigadas a ter um ombudsman, no fundo alguém responsável por um canal de denúncias, e esse canal de denúncias tem um trâmite próprio, portanto, e tem que ser alguém que, no fundo, tem isenção e tem aqui alguma independência em face ao empregador. E, portanto, se essa pessoa tem independência e tem um procedimento próprio, o empregador também poderá ficar aqui sujeito aos trâmites deste ombudsman.
Porquê? Porque ele, ok, recebeu uma denúncia por parte do trabalhador, o trabalhador era com aquela pessoa que devia ir ter para fazer a denúncia, e aquela entidade, aquele ombudsman, tem um trâmite próprio e, portanto, poderá demorar a chegar a notícia ao empregador. E, portanto, quando é que o empregador tem que reagir? Parece que à partida é quando tem, de facto, conhecimento por parte do ombudsman. Mas isto pode pôr aqui em causa os prazos que estão a correr e a celeridade da atuação do próprio empregador em casos destes, de assédio. Estamos a falar de situações muito sensíveis e, portanto, devia haver aqui uma previsão, pelo menos aqui uma forma de atuação com alguma urgência, no fundo obrigar que o ombudsman urgentemente tenha que comunicar também ao empregador, um prazo estabelecido, bem definido, de comunicação ao empregador para que este possa reagir depois também disciplinarmente. E depois aí, lá está, a tal questão se o inquérito prévio é ou não é suficiente. No meu caso, na minha opinião, não é suficiente. Eu acho que deve ser, de facto, desenvolvido o procedimento disciplinar, mas, de facto, efetivamente, o inquérito prévio tem sido suficiente, ou parece que tem sido suficiente, e pronto, isto pode colocar em causa e também, no fundo, prejudica aqui esta interligação entre as duas legislações. A questão do denunciante e da proteção de testemunhas, à partida, até aqui por a legislação que temos do whistleblowing, nesta proteção dos denunciantes, será através das regras do direito penal e, portanto, das regras conhecidas do direito penal, com as dificuldades que conhecemos que existem na sua aplicação e, portanto, falamos sempre em dificuldades, mas elas existem, têm que ser aqui declaradas explicitamente e pronto, e temos que, de facto, utilizar a legislação que temos, sendo ela perfeita ou imperfeita, tem que ser, tem que ser. Eram só estes pontos, muito rapidamente queria dar a respeito deste assunto, que o Pedro falou de tudo aquilo que havia a falar. Como estamos a ficar com pouco tempo, vamos avançar de uma forma mais sucinta para os pontos seguintes. O próximo, o princípio da coerência disciplinar. Vamos começar pelo Dr. Pedro, novamente. Ou seja, eu posso começar eu, para mudarmos aqui no final, Eu acho que ir ao ponto que tínhamos também previsto falar sobre as causas de invalidade poderá estar dispensado, porque acho que já falamos quase todas as causas de invalidade. Resta para aí uma ou duas causas que acaba. Só não falamos das irregularidades, penso eu, mas isso acho que também é desnecessário para aquilo que nos traz aqui. Relativamente ao princípio da coerência disciplinar, é um dos assuntos que eu, por acaso, tenho aqui algum interesse em torno desta questão do princípio da coerência disciplinar, porque os tribunais têm-se pronunciado muito relativamente a esta questão. E, no fundo, é um princípio que praticamente foi criado pelos tribunais, porque, quer dizer, o que é este princípio? Este princípio não é nada mais, nada menos do que, no fundo, entender-se que uma entidade empregadora, quando atua no âmbito do seu poder disciplinar, deve manter um princípio de coerência, de proporcionalidade, de igualdade no âmbito das suas decisões e da forma como tramita os procedimentos. Portanto, isto é nada mais, nada menos do que dizer casos iguais têm que ter decisões iguais. E, portanto, este empregador tem que ser coerente na sua atuação. Mas a verdade é que nós assistimos, não poucas vezes, também não a miúdo, mas mesmo muitas vezes, que as entidades empregadoras acabam por fazer aqui uma análise caso a caso, que muitas vezes não é perfeitamente igual. E porquê? É muito fácil entender isto. Lá está, entra aqui a dicotomia das grandes e das médias e pequenas empresas, porque numa empresa grande, no fundo, há um tratamento aqui um pouquinho mais distanciado da questão. E, portanto, não há tanto aquela sensação de intimidade com a pessoa ou de proximidade com a pessoa que permite fazer aqui uma certa destrinça. E isto acontece muito, nas grandes empresas é muito raro, porque, no fundo, aparecem factos e esses factos são utilizados para decidir. E se já no passado se decidiu de determinada forma e os factos são iguais, a partir de vai-se decidir depois igual também a jusante. Mas nas pequenas e médias empresas não acontece isto, porque lá está. Como falávamos há pouco, muitas vezes quem instrui o procedimento disciplinar é o gerente ou administrador. E o gerente ou administrador pode gostar mais ou menos de determinada pessoa. A situação pode-se ter passado diretamente com ele ou não. Há muitos fatores emocionais, muitos fatores de trato pessoal e social,
de interação que podem aqui criar diferenças depois no momento da instrução do próprio procedimento disciplinar, que no fundo vão levar a decisões totalmente diversas, com factos muito similares. E depois tem a ver também com a forma como se inicia ou não se inicia o procedimento disciplinar. Se eu gosto daquele trabalhador, eu vou tolerar mais atitudes daquelas àquele trabalhador. Se eu não gosto daquele trabalhador a primeira vez que me falhar, eu vou instaurar o procedimento disciplinar. E vou instaurar o procedimento disciplinar com veemência, com uma mão firme. E, portanto, aqui o princípio da coerência disciplinar, eu vejo mais como uma ferramenta de defesa do próprio trabalhador, de análise do género, eu vou para o tribunal e sei que se o meu empregador, no momento passado, teve uma determinada decisão, por exemplo, de não despedir alguém que até pretendia despedir, mas que perante determinados factos acabou por não despedir e a mim me despediu e eu tenho exatamente os mesmos factos agravantes e atenuantes, eu posso utilizar isso e dizer não, aquele senhor à outra libou e a mim não me libou. Não é? E, portanto, consigo utilizar isto mais como uma ferramenta de defesa do que propriamente como um princípio de atuação e de instrução do próprio procedimento disciplinar, ou no fundo aqui um pilar da própria instrução do procedimento disciplinar. Embora o seja, mas é uma ferramenta de defesa mais do que é um princípio na própria instrução. Completamente de acordo. De facto, esta ideia de coerência disciplinar, eu estou-me a ver aqui um bocadinho em eco, sou eu, são vocês. Ou somos todos? Ecoou um bocadinho, mas acho que agora está melhor. Está melhor? Acho que sim. Ok. Dizia o seguinte, este princípio da coerência disciplinar, de facto, vem dos tribunais. Os tribunais superiores têm construído este princípio. Ele não está explicitamente consagrado na lei, mas é uma emanação do princípio da igualdade. Portanto, factos iguais devem estar sujeitos à sanção igual. Isto coloca-se sobretudo na questão do despedimento, praticamente. Isto é, pelos mesmos factos, um trabalhador é despedido e outro não é despedido. Portanto, a empresa terá de conseguir justificar a razão pela qual a culpa de um é mais agravada, e aqui, lá está aquela ideia dos antecedentes disciplinares, porque não é a mesma coisa um trabalhador ter antecedentes e o outro não. Eventualmente, alguma justificação legítima para essa diferenciação, e os tribunais têm dito, bom, se chegarmos à conclusão que os mesmos factos, um trabalhador foi despedido e o outro não, esta decisão de despedimento é ilícita. E, portanto, o trabalhador tem direito a ser reintegrado, a receber uma indemnização, etc. Portanto, isto, de facto, é um meio de defesa do trabalhador, e até os tribunais têm entendido que o ónus da alegação e prova desta circunstância é do trabalhador. Portanto, é o trabalhador que tem que alegar e provar em tribunal que houve este tratamento diferenciado injustificado. O que pode não ser fácil, não é? O que pode não ser fácil. Nada fácil. Mas, de facto, é mais um elemento. Reparem nós já estamos aqui a acrescentar dificuldade e dificuldade. De facto, reparem nisto. Até esta ideia de vamos olhar para trás e perceber, eu corro o risco, já temos dificuldade muitas vezes em saber se aquele comportamento vai ser validado em tribunal como configurando justa causa. Já estamos numa área cinzenta. Agora vamos pensar, bom, e lá atrás, será que eu puni alguém por a mesma coisa, mas com outra sanção? Porque senão corro o risco disto ainda ser considerado ilícito por causa dessa violação do princípio da coerência disciplinar. Portanto, são de facto muitas camadas que tornam menos sedutor a instauração do processo disciplinar. Eu aqui, se me permitem, vou só dar um salto rápido para o último ponto, para não vos maçar mais, que tem que ver com uma coisa ainda sobre a carga burocrática que este procedimento disciplinar acarreta, que tem que ver com a questão dos prazos. Há dois prazos essenciais no procedimento disciplinar. Um deles é o prazo de prescrição da infração disciplinar propriamente dita. Portanto, a infração disciplinar é punível dentro de 1 ano a contar da sua prática, o que significa que se a infração for conhecida da empresa hoje, ou da entidade empregadora hoje, mas tiver ocorrido há 3 anos, essa infração, à partida, por regra, há depois exceções, não vale a pena entrarmos lá, mas há exceções, ela já não pode ser punida, a infração. E um outro prazo muito importante que é os 60 dias, o dito prazo de 60 dias, que é a nota de culpa, por regra, sempre por regra, a nota de culpa tem de chegar à mão do trabalhador
no prazo de 60 dias, a contar do conhecimento dos factos por parte da entidade empregadora. Portanto, reparem, a empresa conhece os factos, ou a entidade empregadora conhece os factos, tem 60 dias para elaborar a nota de culpa, apresentar a nota de culpa ao trabalhador e desencadear o restante processo. Mas o prazo de 60 dias é muito curto. Entenderão uns, entenderão outros que não, mas acreditem que para 90% das empresas é um prazo curto. Porquê? Se não tiver a tal procedimentalização dos canais de reporte, se não souber se vai enviar para o advogado ou não vai, quem é o advogado e quem não é, se depois o advogado pede informações, é preciso que alguém internamente consiga prestar essas informações. E agora é preciso mais documentos, agora é preciso ouvir uma testemunha, agora vamos marcar a inquirição da testemunha. Quer dizer, numa empresa que não esteja habituada e rotinada a este processo, de facto as coisas podem correr mal desde logo pelo incumprimento de prazos. É que já não é mais nada. Já não é se tem razão, se não tem razão, se é justo, se é coerente, é prazo. É uma questão de prazo. E, portanto, fechando aqui o ciclo, a ideia da tal normalização do procedimento disciplinar como mais uma ferramenta de gestão de recursos humanos, naquele equilíbrio entre relações de trabalho saudáveis, mas ainda assim reforço das normas e dos valores da empresa. Esse equilíbrio, por vezes, não é fácil, mas dizia, esse equilíbrio, pequenas e médias empresas, a carga burocrática que o procedimento disciplinar exige, de facto, a normalização só pode ocorrer por uma de duas vias. Ou o legislador simplifica o procedimento disciplinar, o que acontece para microempresas, mas só para micro, portanto, só para aquelas muito específicas, ou o legislador simplifica o procedimento, e depois discutimos, aqui não quase uma hora como estamos agora, mas discutimos 15 dias, 15 anos se for preciso, e não vamos chegar a entendimento seguramente. Dizia, ou simplifica o procedimento disciplinar, ou as empresas tomam consciência que os riscos associados a não ter um procedimento normalizado, já definido, minimamente estável no seu seio, é algo que não lhes vai permitir gerir efetivamente os recursos humanos. Vai ser uma cadeira sem uma perna. Podemos ter a política de recrutamento fantástica, podemos ter a política de felicidade, que agora está muito na moda, fantástica, podemos ter um pacote de benefícios fantástico. E eu costumo dizer, trabalho bastante com startups e, portanto, no início tudo corre bem, é tudo fantástico e somos todos potenciais unicórnios, mas as coisas um dia correm mal e é assim, a vida corre mal, infelizmente. E, portanto, se não tivermos essa previsão e tentar implementar no seio da empresa mecanismos, procedimentos, processos que facilitem a implementação destes procedimentos disciplinares, de facto, há algo que não está a ser potenciado e aproveitado no máximo das suas potencialidades, por um lado, e por outro lado, quando for necessário instaurar um procedimento disciplinar, porque é um comportamento muito grave e a empresa quer mesmo punir, vai a empresa ter muitas dificuldades, contudo, para lidar com toda esta exigência. Prazos, a nota de culpa, a resposta, a consulta, como o Diogo chamou a atenção, a decisão, a coerência, a impugnação. E, portanto, isto de facto, um bom departamento de recursos humanos e uma boa política de gestão de recursos humanos não pode prescindir de uma análise séria, cuidada do poder disciplinar. E já me calei, peço desculpa. Bem, eu perante isto não tenho mais nada a dizer. A única coisa que posso dizer é, de facto, a minha avó tinha uma expressão muito engraçada, que é uma mão dá pão, a outra dá criação. E a ideia subjacente à gestão de recursos humanos cada vez mais é essa. Sobretudo agora com o teletrabalho quase aqui a entrar como uma coisa normalizada, não é? Essa sim, normalizada. É preciso as entidades empregadoras perceberem que, ok, corre tudo bem no início, mas depois, com a distância e com a desenvoltura e a independência das pessoas, sobretudo com este afastamento físico, é preciso alguém também ter mão firme quando é preciso ter mão firme. E às vezes nem é porque é preciso despedir alguém, às vezes é só porque é preciso registar uma situação. Para no futuro
primeiro porque previne que essa pessoa mantenha aquele tipo de atuação e depois porque no futuro poderá ser um instrumento que vai ser necessário para fundamentar um eventual despedimento e uma ruptura definitiva do vínculo laboral. E, portanto, no fundo é uma mão dá pão, outra dá criação. Nós temos que saber ter esta política de felicidade e temos que saber ter a política de gestão do risco dos recursos humanos e de facto de sermos mais firmes a nível disciplinar. E, portanto, o procedimento, lá está, usando aqui um bocadinho o repto daquilo que é o nosso tema hoje, o procedimento disciplinar tem necessariamente que se normalizar. Não podemos falar do procedimento disciplinar para falar que alguém foi despedido. Temos que falar do procedimento disciplinar como a ferramenta que está legalmente definida para fazer face a qualquer questão disciplinar. Seja um arrufo que correu menos bem ou uma palavra menos bem dirigida, seja uma atuação mais, se calhar, no âmbito criminal, que de facto despoleta logo aqui um despedimento imediato. Portanto, é uma ferramenta que se tem que normalizar, não há dúvida nenhuma. Pequenas, médias, grandes empresas, é obrigatório. Muito obrigada. Agradeço a colaboração e disponibilidade do Dr. Pedro Ferreira de Sousa e do Dr. Diogo Rodrigues da Silva. Agradeço também a parceria com a ADC Advogados. Muito obrigada e até uma próxima. Obrigado, Mariana. Obrigado. Obrigado, Pedro.